Bem-vindo ao Fronteiras da Razão, o lugar onde o medo e o mistério se encontram. Prepare-se para mergulhar em um mundo desconhecido, histórias de ficção e mistérios que desafiam a lógica. Se você é fã do desconhecido, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e compartilhe, porque o desconhecido está esperando por você. Se tiver coragem de ouvir. Em um mundo onde as fronteiras entre a realidade e o desconhecido se tornam cada vez mais tênues, uma lenda obscura começa a tomar forma, a história dos Backrooms. Para aqueles que nunca ouviram falar, os Backrooms são um lugar interminável, um labirinto de corredores amarelos e abafados, onde a realidade parece se distorcer e o tempo não tem mais sentido. Uma lenda que surgiu na internet, mas que carrega consigo um mistério profundo e perturbador. Mas o que exatamente são os Backrooms? E como eles surgiram? Neste vídeo, vamos explorar uma das mais assombrosas lendas urbanas da internet, analisar eventos e relatos que contribuíram para sua construção, e entender a origem dessa história que, até hoje, deixa aqueles que a conhecem com arrepios. Os Backrooms não são apenas um lugar físico, mas uma dimensão alternativa onde as regras da realidade são manipuladas. Imagine-se em um escritório antiquado, com paredes amarelas sujas, carpetes velhos e lâmpadas fluorescentes zumbindo incessantemente sobre sua cabeça. O espaço é interminável, com corredores que se estendem até onde seus olhos podem ver. Não há portas, janelas, ou formas de escapar. E o pior, você não está sozinho. Essa é a descrição básica dos Backrooms. Para aqueles que se aventuram a entrar nesse espaço bizarro, o perigo não está apenas nas horas intermináveis de solidão, mas nas criaturas que podem habitar esse lugar. Histórias de pessoas que desapareceram após entrarem nos Backrooms estão por toda parte, mas ninguém sabe ao certo o que realmente acontece. A lenda dos Backrooms começou de uma maneira peculiar, e muito dela está ligada ao conceito de noclip. Para entender a origem da lenda, devemos olhar para um fenômeno do mundo dos videogames. No universo dos jogos, noclip é um termo usado para descrever quando um personagem atravessa paredes ou objetos, saindo do mapa e entrando em áreas do jogo que não são visíveis ao jogador. Foi em 2019, quando um usuário anônimo postou uma imagem em um fórum de internet, que a ideia dos Backrooms ganhou vida. A imagem mostrava um corredor interminável com paredes amarelas e luzes fluorescentes, com o texto: "Se você não tem sorte o suficiente, você acaba nos Backrooms. E é o único lugar onde o tempo não existe." Essa simples postagem de imagem gerou uma onda de especulações. Como seria possível nocliper na vida real? Como alguém poderia acidentalmente cair nos Backrooms, saindo da realidade conhecida para um lugar distorcido e ameaçador? Com o tempo, relatos de pessoas que alegavam ter experimentado essa sensação de ficar preso em algo parecido com os Backrooms começaram a surgir. Relatos de pessoas que supostamente foram para os Backrooms começam a aparecer por toda a internet. Mas esses relatos não são apenas histórias fictícias, muitos se baseiam em experiências reais, ou pelo menos, em acontecimentos que desafiam a explicação lógica. Um dos casos mais notórios é o de Sarah Evans, uma jovem que desapareceu durante uma viagem de férias. Ela estava em um hotel isolado, e ao entrar no banheiro, foi vista entrando em um corredor que não deveria existir. Testemunhas afirmam que ela foi engolida por uma porta que não estava ali antes, mas quando a equipe de resgate chegou, nada mais restava do local. O que restou foi um vasto vazio, como se as paredes tivessem sido deslocadas. O caso de Sarah Evans ficou sem explicação, mas muitos especulam que ela pode ter sido transportada para os Backrooms, uma dimensão onde o tempo e o espaço não seguem as mesmas regras que conhecemos. E o que dizer das criaturas que, supostamente, habitam os Backrooms? Existem histórias de entidades que espreitam pelas sombras, espreitando os viajantes desavisados que se perdem nesses corredores intermináveis. Algumas testemunhas falam de Deathmillers, os sorridentes, criaturas humanoides com rostos distorcidos em um sorriso grotesco, cujas presenças são sinalizadas por um zumbido incomum vindo das lâmpadas fluorescentes. Há também o mito do Pono,
uma criatura feroz que se diz perseguir qualquer um que faça barulho nos Backrooms, caçando suas vítimas até a exaustão. Mas, talvez a criatura mais assustadora seja o Whistler, o assobiador, que, segundo relatos, caminha pelos corredores à noite, emitindo um som suave de assobio enquanto se aproxima de sua vítima. Essas criaturas não só representam o medo de estar preso em um lugar onde você não pertence, mas também simbolizam o que acontece quando você se perde na realidade. A questão mais intrigante sobre os Backrooms é: como alguém entra lá? Não há uma explicação definitiva, mas uma teoria diz que é possível não clipar para os Backrooms em momentos de distração, ou quando as regras da realidade são quebradas, mesmo que brevemente. Alguns afirmam que uma porta errada, ou um movimento involuntário durante um dia comum, pode ser o portal que os leva para esse lugar sombrio. Existem relatos de pessoas que acidentalmente se perderam em corredores sem fim, apenas para perceberem que estavam em um lugar completamente diferente. O lugar parece consumir a percepção do espaço e da temporalidade. Uma simples falha, um desvio no caminho, e pronto, você já está lá. O conceito de tempo nos Backrooms é uma das características mais aterrorizantes dessa lenda. Relatos afirmam que, ao entrar nesse lugar, o tempo perde sua linearidade. O que parece ser apenas uma hora pode se transformar em dias, semanas ou até anos. Pessoas que se perdem nos Backrooms frequentemente relatam que não sabem se estão lá por minutos ou por décadas, pois as horas simplesmente desaparecem. Em alguns relatos, o tempo parece se distorcer a tal ponto que até mesmo o Sol deixa de existir. A noção de tempo é outro elemento que contribui para a sensação de desespero e confusão. Várias teorias tentam explicar o que são os Backrooms. Algumas sugerem que os Backrooms são uma espécie de falha dimensional, um lugar criado por buracos na realidade. Outros acreditam que esse é um reflexo distorcido de nossas próprias mentes, um espaço subconsciente onde as pessoas são projetadas após um erro de percepção. Existem também teorias que sugerem que os Backrooms são uma prisão, um espaço criado para aqueles que são punidos por transgressões desconhecidas. Seja qual for a explicação, a verdade é que ninguém sabe ao certo o que acontece lá. O impacto psicológico de ser levado para os Backrooms não é algo que pode ser facilmente compreendido por aqueles que nunca viveram uma experiência como essa. Aqueles que dizem ter escapado dos Backrooms frequentemente sofrem de transtornos psicológicos, incluindo PTSD, delírios e uma incapacidade de lidar com a realidade como conhecem. A solidão absoluta, a falta de referências espaciais, e a presença constante de um perigo invisível criam uma experiência que quebra a mente. Muitos relatos falam de pessoas que, mesmo depois de saírem, ainda sentem como se estivessem nos Backrooms. Eles veem os corredores, ouvem as lâmpadas zumbindo, e o medo nunca os abandona. A verdadeira pergunta que todos querem saber: existe uma maneira de escapar dos Backrooms? Embora haja muitas teorias, não há uma resposta definitiva. Alguns acreditam que a chave para escapar é encontrar um ponto de fuga, um lugar oculto dentro dos próprios Backrooms, mas essas localizações são apenas rumores. Outros acreditam que se você conseguir manter a calma e se concentrar, você poderá voltar para o seu mundo. No entanto, a maioria das pessoas que tenta escapar acaba se tornando parte do próprio labirinto. Quem consegue escapar dos Backrooms? Não há muitos relatos de pessoas que saíram desse lugar. Aqueles que afirmam ter escapado descrevem uma experiência aterradora, uma sensação de não pertencimento e uma luta constante contra a pressão psicológica do lugar. O mais aterrador é saber que, para aqueles que não conseguem escapar, a única solução parece ser o desaparecimento. Você não vai mais existir. Ninguém mais se lembrará de você. E a pergunta que assombra todos que consideram essa possibilidade: será que, se você passar tempo demais nos Backrooms, você se torna uma parte deles? Será que você se transforma na próxima criatura que vaga pelos corredores sem fim? Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.